Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá! Mais um episódio do nosso podcast, o episódio 3 está no ar. E claro que vocês já sabem que antes de começar o nosso programa, tem aquela solicitação que eu não posso esquecer. E a solicitação é bem simples. Segue o nosso perfil, assine no nosso canal e deixe o seu like, porque, claro, todos os nossos convidados merecem também ser acompanhados. E todos eles também têm aí um ótimo conteúdo e, claro, coleguinha também merece receber um conteúdo de relevância. E dando continuidade aos temas, né, das grandes mulheres de sucesso, as grandes empreendedoras que enfrentam seus desafios com garra, com determinação, mas chegam nos objetivos. Hoje eu trouxe mais uma grande empreendedora e detalhe, tá, pessoal? Ela veio diretamente de Itabaiana, Sergipe. Ela tem uma história espetacular, escritora também, tem 3 livros escritos e eu vou trazer para vocês conhecer, claro, um pouco de tudo que ela já pôde viver durante essa jornada. E, claro, vocês aí ouve tudo que ela puder compartilhar conosco, porque vocês vão aprender daí e eu aprendo daqui. Então, apresento para vocês Conceição Andrade, dona e fundadora da Lindolar Móveis, lá em Itabaiana, o Agreste de Sergipe. E aí, Conceição? Obrigada pelo convite. Aliás, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você tem muito para agregar para nosso público, porque a jornada empreendedora, como você mesmo citou, não é para poucas mulheres que realmente se determinam e fazem a diferença. Olá, Ana, eu que agradeço o convite, viu? A oportunidade de estar aqui com você, revê-la depois de tanto tempo. É sempre uma alegria muito grande estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceito. Prazer estar aqui com vocês todos também, viu? Então, eu sou de Itabaiana, nasci e me criei lá, estou lá até hoje, a cidade maravilhosa, né? Todos de Itabaiana amam Itabaiana. Verdade. Né? Inclusive as comidinhas que tem lá, Deus. Tudo de Itabaiana é bom, né? O povo de Itabaiana ama a terra, literalmente todos lá. Sou a filha amada de Deus. Amém. Nós somos, ô glória. E sou casada, tenho 3 filhos maravilhosos. Marcel, Maiara e Michel. E a gente já ganha também genro e noras, né? Sim, Deus manda sempre pessoas maravilhosas agora. Para agregar na nossa vida. Além dos filhos, mandam depois mais filhos, né? Verdade. Deus é maravilhoso com a gente. E depois agora netos. Já tem 2 netos. Olha! A Bárbara agora já está grávida. Eu também estou com a nora grávida. Estou com o netinho de 5 anos, o Otávio.
E aí tá vindo outro bebê também, outro menino, por sinal. A família crescendo. É sempre É. uma bênção e sempre agradecer a Deus. Amém, é verdade. Né? Mas é só bênçãos mesmo na vida. Mas eu sou filha de Arrojado, de Eliseu de Oliveira. Ele é ali do interior, né? De Sergipe, do interior de Itabaiana. E Zoraide de Andrade Oliveira. Ambos são do interior mesmo. Papai já trabalhou na roça, já vendeu na feira. Hoje ele não está mais conosco, já há 36 anos que está na luz eterna, mas é lembrado e amado por Sempre. todos que o conheceram. Este aqui, eu tive a honra de escrever esse livro a 4 mãos, com Carlos Mendonça. Você disse que eu escrevi 4 livros. Assim, não foi bem 4 livros, né? Esse eu escrevi em 4 mãos, e os outros 3 foram capítulos. Sim, coautorias. Como você também, né? É. São coautorias. Mas é uma satisfação tão grande que é Com como escrever um livro, certeza, né? com certeza. É o seu legado. É o seu legado. Exatamente. É uma inspiração para vocês que estão aí, viu? Escrever um livro. E principalmente se for história de alguém da sua família, né? Porque honrar e respeitar quem veio antes é sempre um legado. E é uma ordenância, né? Honrar pai e mãe. Então, foi uma forma de você honrar a história do seu pai, né? Quem ele foi Exatamente. para a sociedade, né? Para o comércio de Itabaiana, a representatividade que ele tem hoje no estado, né? Eu lembro que quando o meu irmão, ele distribuía mercadoria para vocês, é pro pessoal dos arrojadinhos, você, pelo amor de Deus. Eu digo, gente do céu, calma, vai chegar tudo em paz. Então, já Até tinha uma hoje. marca, você já tinha uma identidade, né? Com o arrojadinho. Até hoje. Até hoje. Estamos na 3ª geração. Papai fundou as lojas Guanabara há mais de 50 anos, já vai fazer quase 60 Olha anos só. que ele fundou juntamente com mamãe. Não só ele, viu? Ele e mamãe. Mamãe, grande empresária, grande empreendedora, porque ela ficava o dia todo na loja. Ela que organizava tudo. Papai tem o grande dom de vender, sabe? E mamãe o dom de organizar, porque parece que, né, um casa com o outro. Com certeza. Mamãe é quem organizava tudo. E se não fosse organizado também, talvez papai não tivesse ido tão para frente. Nem mamãe sozinha. Então, sempre assim, né? O casal sempre um ajuda o outro. É porque, na verdade, o completa. propósito do Senhor é exatamente esse, né? O homem e a mulher, eles vêm para agregar na vida um do outro, né? Exatamente. Cada um vem ali com o seu papel e uma vez que inspirado e direcionado pelo Espírito Santo a assumir aquele papel, é óbvio que a prosperidade e a abundância, ela vai acontecer, não só na vida deles, mas como você falou, já são 3 gerações, né? 3 gerações. E quando Deus une, sempre é para crescer, né? Com certeza, isso é Quando verdade. quando ele une um homem e uma mulher, uma só carne também, é para Pra crescer em prosperar. todos os sentidos. Principalmente a família, os filhos Isso. e novas gerações, também prosperar em todos os sentidos, né? Verdade. Então, eles prosperaram, graças a Deus, e já vamos em 3ª geração. Olha só. Os filhos de papai e agora os netos dele, né, que são meus filhos e meus sobrinhos, estão nesse ramo, né, de imóveis que a gente ama, e decoração, colchões, e a gente ama. Falando em trabalhar. decoração, pessoal, nós temos hoje aqui, né, peças exclusivas produzidas pelo Instituto Arte da Fé, tá? Gente, vocês Amei. precisam conhecer o diferencial e o propósito do nosso instituto. O Instituto Arte da Fé, ele desenvolve uma atividade de empreendedorismo social, levando para as comunidades carentes a oportunidade de desenvolver atividades e, a partir daí, ela se inserir no mercado de trabalho. Gente, depois vocês entram lá no perfil @Arte da Fé e conheçam um pouco do nosso instituto. E aqui, ó, uma das peças, detalhe, tá? Que é a peça exclusiva. Outra peça dessa você não encontra, tanto essa como essa, entre tantas outras que são produzidas também. Que maravilha essa peça É. aqui, viu? Aqui é uma pedra, né? Não, aí é madeira, só que aí tem um acabamento. Linda, É. linda, linda, amei cada pedra, cada detalhe, lindo demais. Falando do detalhe também, pessoal, todo esse cenário que vocês estão vendo aqui, que também foi desenvolvido através do Instituto Arte da Fé, é produzido à base de matéria-prima que seria descartada na natureza. É isso mesmo. Resíduos de MDF foi totalmente utilizado para a construção desse cenário. Então, imagina para vocês que estão tendo hoje acesso, através de Conceição, o feedback de uma empresária do segmento de decoração, validar algo dessa natureza, né? É muito legal. Mas me conta, Conceição, no caso,
começou a trajetória de vocês há 60 anos, né? Quase. Há quase 60 anos. Hoje vocês estão na parte de decoração e móveis, mas e a sua mãe, ela continua com vocês na ativa? Não, mamãe está hoje com 79 anos, então ela já está descansando, né? Já deu o que tinha que dar, né? Mas apesar que eu digo que ela é melhor do que eu, viu? Eu tô perguntando porque, assim, na época mais ela saudável do que era eu. bem ativa, né? Então, assim, eu lembro de algumas vezes que eu fui fazer lá, que teve uma, se eu não me engano, teve na de Itabaiana, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de E eu tô conhecê-la. dizendo a idade de mamãe. Ela vai puxar, conta. E Mas eu assim, digo assim, porque eu também digo a minha, né? E ela assim, é muito jovem. Não estou dizendo que ela é mais jovem do que eu. Ela faz yoga, pratica pilates, anda na praia e faz assim, muito religiosa, sempre foi, sabe? Muito, muito católica e vai assim à missa e faz acampamento e todos os grupos de oração. Então, tudo, ela é muito saudável em mente, espírito e corpo. Então, tudo isso faz com que ela seja jovem. permanece e feliz. rejuvenescendo. Mas durante esse período, Conceição, me conta um pouco assim, durante a sua jornada, quais foram os altos e baixos que vocês viveram e que você olha para o resultado de hoje e diz assim, caramba, se eu tivesse que passar por esse processo, eu passaria tudo de novo. Com certeza, houve sim vários altos e baixos, e você que está aí começando, pode ter certeza que vai ter altos e baixos. Empreendedorismo aqui no Brasil, aqui em Sergipe, em todo lugar, não é fácil. Para mim não foi diferente, mesmo tendo a base, viu? Mesmo tendo já a base, papai, não é fácil. Meu pai, meus irmãos, o marido, o empreendedor também, tendo a base, para mim ainda foi difícil. Imagine se você não tem esse apoio. Que eu tive apoio, ainda é difícil, porque você começa pequeno. Sim. Eu comecei pequena também. E fui crescendo, meus móveis era um espaço pequeno, só de uma porta, né? Levantava aquela porta, hoje é uma loja enorme, graças a Deus, mas Louvado era só uma seja porta, Deus. Só tinha aqueles móveis ali montados, vendia, ficava lá o buraquinho no espaço, até repor, comprar e repor, né? Eram os móveis simples, hoje não, tem vários móveis lindos, sabe? Tem um estoque grande e é totalmente diferente do que eu comecei, mas eu comecei pequeno e foram vários, precisava de dinheiro emprestado, pegava com mãe, pegava com o irmão, pegava com o marido não gostava muito de pagar. Mas pagava, né? Porque senão não pagava de novo. Queria aplicar aquele conceito, que é meu, o que né? O que é seu é nosso. Mas eu pagava para pagar de novo. Lógico, né? Senão não tinha crédito novamente. Eu costumo dizer, Conceição, trazendo essa informação, que tudo que é grande começa pequeno. E os empreendedores, de um modo geral, são pessoas que elas se autodesafiam, mas às vezes, por não ter a base, por não ter o preparo, se depara com os desafios e muitos acabam desistindo, outros persistem e alcançam o resultado. Mas diante desse cenário, desses altos e baixos, quais foram as principais lições que você tirou durante esse período que você empreende e que você poderia compartilhar com os empreendedores que estão iniciando e que, de repente, estão enfrentando algum desafio? Nunca gastar mais do que o que tem. Nunca. Porque você recebeu aquele dinheiro, você pensa que é seu, não. Ali você vai ter que pagar duplicata, você vai ter que pagar o governo, porque tem um imposto que você vai ter que pagar. Sim. Nunca é seu aquele dinheiro todo. Não, de jeito nenhum. Tem muito o que pagar ainda. Você ter humildade, você ter simplicidade, sabe? Tem várias lições que você vai aprendendo, sempre que você precisa do outro, sempre. Verdade. Eu gosto de tratar sempre as pessoas que trabalham comigo e ser agradecidas a todos que trabalharam comigo, os que estão e todos que já passaram, porque eu não seria o que sou hoje se não tivesse os que já passaram comigo. Todos deixaram sua contribuição, todos que já passaram por mim, faz sentido. Todos que já passaram pela Lindolar. Então, eu sou muito grata a todos, porque todos deram a sua contribuição. Não seria o que sou hoje sem eles.
Todos eles deixaram Sua contribuição. foram parceiros Sim. na sua trajetória, né? Na construção. Eu tenho uma que está comigo há mais de 30 anos, Olha desde quando comecei. Eu comecei sozinha, né? Eu que fazia tudo, limpava, organizava, ia para banco. É o que chamamos de equipe. Equipe, né? Como eu estava dizendo, no início é muito difícil. Tinha dias que vendia, tinha dias que não vendia. Eu comecei sozinha, pequenininha ali, sabe? E depois fui crescendo. Aí eu fiquei grávida, então eu precisava ficar uns dias sem ir para a loja, né? Porque eu trabalhei até o último dia também. Olha. Aí fiquei grávida de Maiara, que hoje quem está tomando conta de tudo na loja, minha filha, Maiara. Graças a Deus. Então eu estou bem, bem tranquila, porque além da equipe maravilhosa, que tem essa pessoa que também que está à frente há mais de 30 anos também na loja, que ela trabalhava na minha casa, que história bonita. Olha Maria só. José, que a gente chama ela de Bezinha, carinhosamente. E ao invés de eu colocar uma pessoa para trabalhar na loja, ela se prontificava, trabalhava lá em casa, né? E ela se prontificava a atender o cliente, já a fazer cursos. Olha que eu ia bom. fazer cursos, ela já ia comigo, sabe? Então, aí ela já, em vez de colocar uma na loja, aí eu fiz ao contrário. Coloquei ela na loja. Você trouxe ela da sua casa para a loja e coloquei colocou outra em outra. casa. E foi a melhor. Agora que eu tô lembrando, Escolha. eu cheguei a conhecer Bezinha antes de eu me operar. Eu tive na tua loja antes de eu operar. Acho que foi no final de 2018 eu tive lá. No final de 2018 eu tive lá e eu cheguei a conhecer a Bezinha. Agora que você falou dela, eu me lembrei. Mas eu falo dela assim, para falar dos outros todos que Sim. são maravilhosos. César, que é o gerente de logística, que trabalha lá há muitos anos, ele é muito calmo, trata todos os meninos, porque não é fácil lidar com todos os meninos. Com a logística, sabe? Lidar com pessoas já é desafiador, né? Já é E desafiador. ele trata os meninos lá, sabe? Toda a logística com Ave Maria. Todo mundo ama lá esse menino, César também, que trabalha há muitos anos comigo. Geralmente o pessoal entra e fica. Então, Ai, isso que legal. Isso é muito legal. O turno novo lá não é muito, não. Graças a Deus o pessoal gosta de trabalhar lá, então eu fico muito grata com isso, porque eu digo sempre que não adianta ser só bom para mim, para Lindolar. Não, tem que ser bom para mim, para Lindolar, né? Tem que ser bom para o funcionário, tem que ser bom para o cliente e para o fornecedor. Tem que ser um jogo de ganha-ganha para todos. Exatamente, é todo uma mundo parceria, ganhar. é uma parceria, né, entre todos os parceiros. Muito legal essa cultura, essa filosofia que vocês trazem da Todo mundo empresa. tem que ganhar. Todo mundo tem que Para sair um ganhando. ganhar, o outro não tem que perder. É verdade. Todos têm Eu que costumo ganhar. falar muito isso também. Para que eu vença, o outro não precisa perder. De jeito nenhum. Mas me Todos fala um têm que pouco ganhar. sobre o livro, né? Sobre o livro que você escreveu, falando do seu pai. Me conta aí, a partir de que você se inspirou em tomar essa iniciativa? Foi uma feira itabaiana, né? Tem a Bienal do Livro, Itabaiana, gente. Olha. Itabaiana que a gente ama. Legal. Aí tem a Bienal do Livro lá. Então, quando eu entrei, eu me arrepiava. O povo itabaiano é escritor, o povo itabaiano saem grandes médicos de lá, grandes empreendedores e escritores. Sim, Quando eu sim. entrei, que vi que tinha grandes escritores ali, na Bienal de Itabaiana, me deu vontade de escrever um livro. Eu digo, vixe, que coisa linda. Chega a arrepiar. Eu digo, meu Deus, que vontade de escrever um livro sobre meu pai. Me deu vontade assim. Só que ficou ali, sabe? A gente tem sonhos, gente, a gente tem que colocar esses sonhos para fora, tem que ter atitude. E ficou ali, sabe? Aquele sonho escondidinho. Ele ali gritando e você resistindo para poder Aí meu irmão externá-lo. Erickson, depois conversando, me deu uma data para fazer o livro. Olha, É deu uma até que a meta. data, viu, pra gente... Deu a meta. Exatamente, porque a gente tem que ter, nesse mural de definir. sonhos, a gente tem que colocar a data para chegar àquele sonho, para ter a data para concluir aquele sonho. Verdade. Então ele me deu essa data. E se não tivesse dado a data, se a gente não tivesse sentado e colocado aquela data, até hoje estava no papel, sem o primeiro capítulo feito. Olha só. Se não tivesse colocado a data de terminar. Porque a gente tem que ter um sonho, tem que colocar a data, tem que colocar tudo no papel, planejamento. Porque se não tiver, não vai dar para frente não, viu? Vocês aí. Bom, você falou num tópico que eu abordo muito nas minhas consultorias, né? E eu digo, gente, não adianta você ter um ótimo produto, um ótimo projeto, mas se você não tiver um bom planejamento, ele fica meio no perrengue, fica perrengue aí. Não teria feito se não tivesse a data
para sair até hoje, porque, primeiro, perfeição não existe. Isso. Se eu for procurar defeito aqui, vou encontrar ainda. Então, assim, não procure perfeição. Faça. Perfeição só no Senhor, né? Quando a gente morrer, porque não vai ter não, meu filho. Nem marido perfeito, nem filho perfeito, nem a gente perfeita mesmo, nem um livro perfeito, nada perfeito. Vai fazendo e a gente no caminho vai consertando, mas vai perfeição não aperfeiçoando, existe. é verdade. Aí eu fui fazendo, vigi isso, tem que consertar e vai. Mas assim, foi uma das coisas mais lindas da minha vida, foi fazer esse trabalho, foi fazer esse livro. Tanto no dia da publicação, foi um dos dias mais felizes da minha vida, sabe? Eu posso imaginar. Foi uma alegria, assim, uma coisa assim de alma, foi uma coisa linda, como também durante todo o processo, durante todo o caminho. A experiência, né? Ele está ali transcrevendo toda a trajetória, né? De procurar a vida, de rebuscar, de procurar a vida do papai, de fotos, de procurar pessoas que contassem a história dele. É muito lindo, muito lindo. Então, assim, se eu tiver que inspirar alguém a fazer alguma coisa, fazer um livro. E principalmente se for da família, da história da família, a história do pai, a história da mãe, a história da família, né? Verdade. Os ancestrais, procurar assim. A história é muito linda. E queira ou não, ele por si ele já é uma referência, né? Aqui em Sergipe. Então aí agora você só fez. É arrojado mesmo. Só fez fortalecer, né? Essa referência, deixando esse legado, deixando essa ferramenta, esse documento para que as pessoas tenham acesso, conhecer um pouco mais. Ele já não vai morrer, porque até hoje é lembrado por todos que Isso. tiveram o prazer de conhecê-lo. Mas aqui fica mais ainda, né? Para sempre, porque é lembrado agora que todo mundo, mas futuramente, né? Pode Isso, ser as que próximas esqueça, aqui é pra gerações. sempre, Aí agora está registrado, né? Quem foi ele, a trajetória, os desafios e por aí vai. Mas eu posso imaginar que realmente deve ter sido uma experiência, né? Porque, como disse, uma coisa é você escrever um livro, no meu caso, um projeto, né, voltado para um público do empreendedores, que é o caso do meu livro. Ali não, você está contando a história de alguém que fez parte da sua vida e fez parte da vida de outras pessoas, né? Como a gente está falando, ele é uma referência aqui em Sergipe, né? Principalmente lá em Itabaiana. Então, eu posso assim imaginar a emoção de você ter poder daí construir essa ferramenta. E a questão da meta de você ter datado, o seu irmão ter lhe dado esse desafio, tem data para lançar. E isso traz também para o campo do empreendedorismo, né? Eu acredito que quando você começou a sua jornada, que você começou o seu processo de escala, você definiu uma meta? Sim, sim. Me conta sobre. Assim? Quando a gente fala de escala, fala de crescimento. Eu acredito que você deve ter definido isso e começou a construir em cima. Não? Não, perdão, mas não. Olha só. Aí você vê. Eu sou muito assim. Nesse caso do livro foi, porque meu irmão. Teve alguém ali para. Mas lá no meu caso não. Foi assim. O pessoal gostava mesmo, sabe, de comprar na Lindolá. Foi acontecendo. Foi acontecendo mesmo. E um cliente gostava de ser. No início era só eu, e os vizinhos gostavam, e eu sempre era mais boca a boca. Sim, sabe? sim. E depois foi crescendo. Outra coisa, assim, interessante, que a gente deve compartilhar tudo na vida. Tudo. Conhecimento. E tudo na vida. Imagine se eu não tivesse compartilhado talvez o que eu soubesse com outras pessoas, com o Bezinho, ou com todas as outras que viessem, agora com os filhos, e tivesse ficado sozinha lá trabalhando. Aí eu estaria do mesmo jeito, pequenininha ali, sem ter crescido. Verdade. Você compartilhando, você vai crescendo. Você confia nas outras pessoas, compartilha conhecimento, compartilha tudo e tem a chance de crescer. Se você centralizar e ficar ali fechadinha, você não cresce. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, é verdade. Tem que... É verdade, tem que fluir, né? Fluir. Isso é em todos os sentidos, né? E no caso desse outro livro... Esse aí, no caso, é o projeto do IBC. Que a gente fez um curso do IBC. Isso, esse é o projeto do IBC. Que é maravilhoso. É verdade, é verdade. Foi do IBC que a gente fez. Foi o business, nós fizemos o business. Que é maravilhoso. Tem um momento lá que dá um choque. Ai, que momento que até hoje
Quando eu Não, penso, dá um imagina, choque. não, imagina assim, Não- para nós do Ah. segmento de empreendedorismo, vai fazer uma formação na área de negócios, e aí a gente está durante alguma atividade, durante uma dinâmica, a gente se depara com falhas que a gente comete lá dentro e que a gente está aprendendo a lidar com essas falhas e a consertar elas ao mesmo tempo, para que o negócio funcione. Eu fico imaginando o seguinte, dentro do universo dos negócios, né? Quem tá de fora não faz ideia dos perrengues que é, né? Não faz ideia dos perrengues. E no momento que você passa por uma determinada situação que você faz lá na loja, mas que você nunca passou por isso, e que naquele momento você passa, que você leva um choque, poxa, foi para a vida toda aquilo, viu? Eu imagino. Porque, assim, é a oportunidade de termos... Que a gente não pode falar, porque se vocês forem fazer, Porque, assim, ou a gente pode é a falar. oportunidade que nós Pode temos de falar, olhar... Quase ninguém vai fazer aquele. É o back, né? É o business. É o business coach. Porque, na verdade, a cultura brasileira não tem, não é o empreendedorismo aqui no Brasil, as pessoas elas vão muito no automático, né? É tanto que hoje, por exemplo, o mercado Deixa está eu muito contar o que vasto. aconteceu. Pode contar. Conta. A galera já ficou curiosa. Eu sei que a galera já ficou curiosa. Eu fui despedida. Ai, meu Deus. Que dor no coração. E eu já despedi, né? E aí, não, imagina, né? Ai. Não, e aí onde que entra você ser demitida, você olhar para a situação, caramba, foi essa dor que o meu colaborador sentiu quando eu demiti. Chega doeu agora, viu? Imagine lá. Eu fiquei assim, como eu tô aqui agora, senti. Pensando, né? Pensando. Aí onde Mas é que tá? bom, porque assim, quando você se coloca, né? Isso é empatia, né? Isso. Na dor do outro. Então, a partir daquele momento, A gente aprende a ser mais flexível. se eu já sentia a dor do outro, eu passei a sentir mais. Principalmente nesse momento do funcionário, sabe? Para mim, foi um momento muito forte. Foi um momento. Para trazer aquele insight, eu precisava passar por aquele momento. Porque a gente se sabe, quem Isso. trabalha com pessoas é necessário. É necessário. Eu faço de tudo para não acontecer isso, mas às vezes é necessário. Então, foi necessário também, que eu nunca passei por isso, né? Então, foi necessário passar por uma dinâmica assim, para sentir isso na pele. Para entender, né, como o outro se entender o sente outro. com a situação. Mas também, eu sei que é desafiador também para o patrão executar, né, o processo de demissão, porque, assim, às vezes é um colaborador que tem uma excelente habilidade, mas tem alguns pontos que precisa de melhoria. Por exemplo, é uma coisa que agora, né, no mundo comercial, no mundo dos negócios, é muito orientado, né, as empresas implementar sistemas de treinamento, né, programas de capacitação, principalmente na área de gestão emocional, que é onde eu me especializei. Trazer essa orientação, porque o emocional é o que acaba tanto prejudicando o dono do negócio, porque uma vez que ele não sabe controlar a emoção, então a primeira reação é: vou demitir. E o colaborador, por sua vez, também comete a falha justamente por não saber lidar com as emoções dele. Então, dentro desse universo, essas dinâmicas, ela realmente nos traz caramba, é assim que o outro se sente. Mas se formos colocar agora o inverso, né? A pessoa tendo a atitude de demitir, de repente, por uma coisa tão insignificante, algo que ele poderia ter repensado, né? Nada que um diálogo, nada que uma atitude flexível, entender, procurar saber do colaborador, por exemplo, aquele deslize, de repente foi algo que, sabe, algo que aconteceu lá fora, mas ele não soube lidar com o que está acontecendo lá fora e trouxe para dentro do ambiente comercial. E aí o patrão, por sua vez, por não ter acesso, ou por não ter esse feeling de procurar saber, de sentar, entender um pouco o que está acontecendo, acaba cometendo. Então, aquela dinâmica em si foi uma sacada, eu acho que para todos nós ali dentro. Porque foi mim foi mais forte. Foi o exercício da empatia que todos precisavam, porque da mesma forma acontece nas relações amorosas, acontece nas amizades.
De repente você tem um amigo muito legal, mas você se decepciona com algo e você vai e rompe aquela amizade. Mas de repente você lá, um tempo depois, você desenvolve a maturidade e diz, caramba, é sério que eu rompi aquela amizade por coisa tão boba, a gente poderia ter conversado, poderia ter se, né? Então, aquela dinâmica em si, nós estamos vivendo ela para o mundo dos negócios, mas aquilo ali acontece em todas as esferas da nossa vida. Por exemplo, no âmbito religioso, quantas pessoas não deixam de frequentar as igrejas porque se decepcionou com alguém dentro da igreja? Hoje eu estava falando com a pessoa sobre isso. Sabe? Hoje. Aí o que acontece? Mas o que a Bíblia nos orienta? Nós temos que olhar para o Senhor. Claro. Porque, como você falou, não tem perfeição. Não tem perfeição. Então, aí eu saio da igreja porque eu me chateei com alguém. Cara, mas você não estava na igreja, não era por causa daquele alguém, você estava lá por causa do Senhor Jesus. Sim. Então, aquela dinâmica, ela trouxe insights poderosíssimos para todo mundo, eu acredito, assim como trouxe para mim e para você, mas para mim, ela não ficou apenas no business, ela foi para a vida. Para todos os âmbitos. Entendeu? Para a vida. E aí, me conta um pouco da experiência de você ter aí, então, foi ter tido essa participação com o José Roberto. Convidada também a escrever um capítulo como você. Na época eu recebi o convite, só que eu tava de cama. Foi, eu recebi, eu tava de cama. Fiz gratidão para alcançar com felicidade a nossa melhor versão. Fiz esse capítulo, legal. Né? Aconselho quem quiser comprar, entrar em contato. Deixa o contato, vai ficar aqui na legenda, tá, pessoal? O contato da Conceição para você estar aí adquirindo. Também deixa o seu @, porque aí as pessoas podem estar entrando também através do seu perfil. @ceissa.lindolar e Lindolar Móveis, que você pode encontrar. Pronto. Móveis, decoração e os livros. Pronto. Lindolar, já tá tudo móveis, certo. Inclusive, móveis lindos para sua casa, decoração, colchões. Olha, cada coisa linda, viu? Tem na Lindolar. Não deixe de curtir também. Entra lá no perfil da Lindolar, segue lá o perfil, acompanha Lindolar, lá as novidades. Muita coisa linda. Mas me fala um pouco dessa experiência de ter escrito em coautoria para o IBC, junto com o Zé Roberto. E a gente também teve a oportunidade de ir lá para fazer o lançamento. Isso. E você sabe que ele é um ser de luz, né? Não, o Zé Roberto é incrível, é incrível. É um ser de luz. Eu amei a experiência de participar do ecossistema do IBC, porque assim, eu já tive a oportunidade de participar de outros, né, de outras denominações que traz esse mesmo conceito do coaching, mas assim, não consegui me identificar tanto quanto me identifiquei com o IBC. Então, porque é alma. É como ele disse, é com alma, porque é alma mesmo. Então, eu me identifico muito porque, assim, eu estou numa vida que não, assim, não é dinheiro, né? É mais alma mesmo. Isso, é propósito. Não é mais o dinheiro que nos move. Gente, isso é tão legal, né? Leve. Não, nós não estamos dizendo aqui que ganhar dinheiro é ruim. É ótimo. O que é ruim é você botar o dinheiro como centro de tudo. O dinheiro vai vir como consequência. Eu trago muito isso. Pronto, você perguntou, você planejou? Não, veio como consequência. É isso. Veio como consequência. Você planejou tudo isso, me conta. Você planejou chegar onde eu estou? Não. Eu disse não. Mas exatamente, desculpe, mas não foi. Mas veio como consequência. Não, e foi bom ela ter trazido esse ponto, porque assim, às vezes as pessoas assim, planejou, deu certo, não planejou, deu certo. Mas aí teve um segredo. Se vocês voltar a assistir novamente, vocês vão ver que ela revelou o segredo do porquê deu certo. Ela se permitiu, começou sozinha, mas ela compartilhou experiência, as pessoas foi surgindo e ela foi compartilhando aquilo que ela aprendeu. Ela compartilhou o que ela aprendia com outras pessoas e agradecia por todas as pessoas que passavam pela trajetória dela. Quanto mais agradece, as coisas vêm. Se você mais agradece, as coisas vêm. Quanto mais você agradece, vem coisa boa. Se você mais reclama, se você clama, você está agradecendo a Deus. E se você reclama, aí tudo que você está reclamando é como recuperação, você está fazendo de novo. Aí você está reclamando de alguma coisa que está ruim, aí você está pedindo a Deus de novo aquela coisa ruim.
Então, se você está reclamando, você está pedindo tudo de novo, de ruim. Jesus Então, você amado. só fica pedindo de novo, se você está reclamando. Então, só diga coisa boa. Tropeçou, diga, Senhor, aqui vai ter coisa melhor depois. Mulher, você falou em tropeçou, eu aqui em Aracaju, que Aracaju de vez em quando tem uns trechos que só tem que agradecer, a misericórdia. viu? Só Às vezes quando eu bato gente. num buraco, eu digo, Jesus, misericórdia, glória. Mas é assim mesmo. Se você só agradecer, só vem coisa boa. Preste É atenção verdade. e se você reclamar. Por isso que o povo diz assim, né? Só me vem coisa ruim. Porque se você ficar reclamando, só vem coisa ruim mesmo. E a lei da atração, né? Preste A palavra atenção. fala o quê? Que a palavra tem poder. Tem poder. Se E você não tenha declara dúvida. coisas ruins, Não é tenha óbvio dúvida vai vir disso. ruim. Se você declara coisas boas, abençoa a vida do outro, declara prosperidade na vida das pessoas, ela vai voltar para você. É Não simples. tenha dúvida disso. O poder da oração, o poder da palavra, o poder de Deus. Não tenha... Eu sou prova viva disso. Eu passei 19 dias no hospital, 17 dias na UTI. Ah, E vai eu ter que sou contar essa história rapidinho pra própria- gente. sou própria Conta vida essa experiência. da oração. Eu tive Covid. Sim. E eu fiquei 17 dias na UTI. 8 dias eu estava praticamente morta. Eu tomava banho, assim, com um lencinho, naquele lencinho. Sim, que sim, limpa a sim. bundinha do bebê. Eu não me movia. O dia mais Jesus. feliz, a hora mais feliz da minha vida, que eu sentia que estava viva, era quando ia me dar banho com esse lencinho que Que topava você em mim. sentia. E passava hidratando as minhas costas. Vixe, como eu achava bom a Olha moça, né? só. E que me virava. Com 8 dias, quando eu consegui me mexer, eu digo, olha, tô viva. Consegui me mexer. 8 dias depois. E foi justamente na 8, assim, com 8, eu entrei na segunda-feira, numa hora de noite, e a gente fazia curso online Sim. de oração. Juntava todo mundo, era na segunda-feira à noite. E na segunda-feira à noite, 8 dias depois, foi na hora que eu consegui Olha. respirar. Sabe? O Espírito Santo, assim. Preenchendo. Mas eu não conseguia rezar. Mas eu sentia a Olha oração só. a oração Sim, do povo sim. chegando, sabe? Eu Você- sentia a oração, mas eu não sabia rezar, não tinha forças. Mas eu sentia a oração. Eu sabia que tinha gente rezando por mim. Olha só que lindo. Eu sentia a oração. E isso foi forte para mim demais. Eu sabia que tinha gente rezando. Agora eu mesmo não rezava, não, porque eu não tinha força para nada, não. Tava Olha, 8 Jesus. dias eu fiquei morta. Agora depois, a minha recuperação foi rápida, sabe? Eu já saí quase Graças boa do a hospital. Deus. Com 19 dias eu já saí quase boa. Olha só, menina. Já saí caminhando boa. Ou seja, como você falou, é um milagre, né? Mas foi um milagre. É um eu milagre. senti a oração e muita gente rezou por mim. Era grupos e grupos de oração, muita gente rezando. Quando eu cheguei à cidade, assim, cada um que chegava, foi só eu não, sabe? Cada um que chegava, que estava no hospital, a cidade, estou dizendo que o povo Itabaiana é diferente. É isso Todo mesmo. mundo que chegava lá era uma festa. Cada Itabaianense que Vibrava, chegava né? lá, Vibrava, né? Olha, vou celebrando a corrente de oração vida. por cada um que estava no leito do hospital. Cada Olha um. só que Não era só eu, lindo. não. Louvado Eu seja sentia Deus. a mim e rezava pelos outros também, né? Sim. Enquanto eu não fui, estava rezando pelos outros também. Quando eu fui, eu sabia Recebeu. que tava também. É aquela questão da semeadura. Você semeou É. na vida do outro e quando você se viu na situação, você recebeu. E tá aqui para contar a história. Mas Gente, que legal. a gente planta, a gente É verdade. colhe, né? E assim, sabe, Conceição, quando a gente se depara com situações como essa, porque você enfrentou o Covid, né? Eu fiquei 9 meses de cama por conta de uma hérnia na coluna. E assim, você disse que o momento que você se sentia legal, bem, era quando você tomava o banho de lencinho. Eu passei por uma situação da qual eu tive, até para me vestir, quem me vestia era meu irmão mais novo e o meu filho mais novo, porque eu ficava totalmente travada. E a minha experiência, né, quem me conhece sabe que eu viajo para cima, para baixo, aquela ativa toda, e você se vê em cima de uma cama, a sensação de impotência, eu acho que foi o pior, foi uma das piores situações que eu vivi. Porque, assim, dor 24 horas, eu já estava aprendendo a lidar com a dor. Agora, a sensação de impotência. E aí eu digo também que eu fui um milagre, porque você se vê num quadro como esse. Aí, em seguida, veio a pandemia, porque eu me operei em 30 de janeiro de 2020. Março, veio a pandemia. Quando o médico me liberou para começar a voltar às minhas atividades, teve que parar tudo. Aí eu já estava num processo de depressão e distúrbio de ansiedade já por conta da frustração por eu estar tanto tempo acamada, aí pronto, aí engatilhou tudo. E aí, ainda hoje eu vinha orando e vinha conversando com o Senhor sobre isso, porque esse mês de fevereiro foi um mês curto, mas foi um mês muito bem, tá aquela coisa toda.
E aí eu tava conversando assim com o Senhor, é verdade, o mês de fevereiro foi um mês muito agitado, mas em compensação foi um mês que foi muito produtivo. E aí eu fazendo essa recapitulação, eu digo, é verdade, Senhor, muito obrigado, porque o meu corpo está cansado, mas eu poderia não estar aqui. Sim. Eu poderia não estar aqui, porque no período que eu tive a camada, como eu falei, a sensação de frustração e de dor por eu estar de cama foi muito ruim. Foi muito ruim. Mas hoje, quando eu olho para aquela realidade e vejo assim, hoje eu estou no mesmo pique, digamos assim, que há 6 anos atrás, há 6 anos atrás, é muito gratificante. É onde a gente vê realmente o amor de Deus, o poder de Deus. É como se falou, o poder da oração, o poder do Espírito Santo está ali, ó, trabalhando na nossa vida. Porque, imagine, você ficar 19 dias internada. Teve muitos que com menos tempo não voltou, né? Muito. Foi bem na época que estavam muitas pessoas indo embora. Bem na época. Eu estava na porta já de tomar a vacina. Tá esperando a minha idade. Pessoas mais velhas do que eu já estavam tomando. Eram por idade na época, né? Olha só, gente do céu. Tá vendo aí? É aí onde eu digo, histórias de mulheres que enfrentam desafios e que se superam, gente. E é sobre isso. É como eu venho falando sempre, que os desafios, eles nos surgem, né, para poder nos impulsionar, para nos fazer crescer. Não para poder paralisar. E até mesmo para inspirar outras pessoas a continuar, não desistir, né? Mas me diz uma coisa, qual seria a mensagem que você poderia estar deixando para as nossas colegas que estão aí, né, na sua jornada, pensando em empreender, ou que já empreende, mas que de repente está ali naquele desafio, ou que de repente também não tá tendo assim um lado emocional muito bem equilibrado, muito bem estruturado para lidar também com o sucesso, porque é uma coisa que você falou aí, e eu observo que a humildade e a simplicidade é algo também que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. E aí, às vezes, quando a pessoa está no ápice do crescimento, deixa o ego se sobressair e às vezes se perde. Me conta aí, qual seria a mensagem que você poderia deixar para as empreendedoras, para que pudesse trazer esse equilíbrio para a vida delas? O lado emocional é muito importante, gente, porque se você porque quem trabalha em um comércio, quem trabalha em algum lugar, se você é contratado até pelas habilidades, mas é mandado embora pelo lado emocional, sempre. Não é nem pelas habilidades, pelas faltas de habilidade, é pelo lado emocional. Né? Por não saber gerenciar as emoções. E mesmo que você não trabalhe em algum lugar, você é empreendedora. Você é empreendedora no seu lar. Mais do que empreender com os filhos, com o marido. Verdade. Isso tudo é empreender. Porque empreender, você tem uma ideia para satisfazer de alguma forma a necessidade do outro. Pode ser fazendo bolo, um empreendedorismo, sim, fazendo sim. unha. Tudo isso é empreender. Se você tem um sonho de empreender, tem alguma ideia, faça de tudo, coloca no papel, né? Faça um esboço, faça um planejamento, coloque uma data, fazendo todo o planejamento, sabe? Faça cursos no Sebrae, que os cursos do Sebrae são um preço maravilhoso, porque a gente só paga 30%, 70% quem paga o governo, que é a gente mesmo nos impostos. A gente mesmo que paga, viu? Tudo que a gente compra, a gente paga imposto, quem paga o governo, mas a gente mesmo que paga. Mas a gente, quando vai pagar, paga muito menos, porque o curso do Sebrae são maravilhosos, você pode fazer e aprende muita coisa. Tem atendimento ao cliente, tem como planejar uma empresa, lhe dar assessoria, tudo. E você planeja o seu negócio, porque você tem a ideia, mas se você não colocar em prática, você não vai abrir seu negócio. Se você tem esse sonho, coloque em prática, porque você vai começar pequeno, vai ter vários desafios. Eu tive vários desafios. E olha que eu tive um apoio, eu tenho apoio do marido, que é bom, me apoiou muito, me ajudou muito. Sem ele, eu não sei se eu seria. Como eu disse, que assim, eu agradeço a cada um que me ajudou. O marido me ajudou muito, os irmãos, papai, mamãe, cada um funcionário que passou por mim. Ave Maria,
que tantas pessoas, né, fornecedores, até você mesmo já foi lá entregar mercadoria com o irmão. Então, assim, cada um que passa na nossa vida é anjo que Deus manda, né? Porque tem que passar pela nossa vida para ajudar. É Então, verdade. são anjos que passam na nossa vida, pode ter certeza. Cada um que passa deixa uma contribuição, né? Então, se você tem um sonho, e principalmente mulher, porque mulher a gente cuida de marido, cuida de filho, cuida da casa. Não é que no homem não cuida, não, viu? Mas a gente, nós mulheres cuidamos de tudo e ainda mais um pouco. A gente Eu costumo dizer que nós somos multipotenciais. A gente consegue dar conta de várias demandas ao mesmo tempo. Mas se você tem um sonho, coloque ele em prática, porque é difícil, não é fácil, mas tudo na vida é difícil. Deus não falou que seria fácil, mas tudo é possível. Até meu neto disse, um dia eu disse que ia fazer uma coisa, aí disse, vovó, isso é quase impossível. Aí ele disse, sabe o quê? Nada é impossível, vovó. Eu disse, quem lhe ensinou isso? Aí foi você mesmo, vovó. Você disse que nada é impossível, basta tentar e fazer, não é nem tentar, faça que você consegue. Ele disse que fui eu que mesmo que ensinei. Que você foi lá e inspirou ele a pensar dessa forma, né? E no caso desse outro livro, é para profissionais? Profissionais de alta performance. Aqui também tem sites de você ser um profissional de alta performance, um empresário, uma empreendedora, ou empreendedor, mas aqui é para empreendedora, né? De alta performance também. É falando sobre propósito, sobre legal, missão, muito né? Também legal. foi lá em São Paulo, convidaram também para fazer esse capítulo. Foi com autoria também. É com autoria, é um capítulo, né? Não é o livro todo, não. Mas porque assim, a gente vai se ajudando, né? Sim, com certeza. Capítulo, outro faz outro capítulo e a gente vai... E você aprende com os outros parceiros, sim, cada um... né? Você exatamente. você aprende. Outra coisa, a gente faz outros trabalhos lá em Itabaiana, eu participo da diretoria da CDL, então a gente tem um grupo também que participa de conversas, assim, que um vai aprendendo com a outra, o Humus Clube, e também agora a CEMEC, que tem aqui em Aracaju, e tem lá em Itabaiana também, que a gente junta, assim, mulheres empreendedoras. Legal! E cada encontro, duas fala e a gente conversa. Aquela roda de conversa, sim, entre mulheres empreendedoras, que uma dá ideia a outra e vai sempre crescendo. Mas esses grupos, essas redes de apoio, é algo que tem contribuído muito. Com outras pessoas, porque hoje, é como eu já falei, como você já falou, ninguém cresce sozinho. Então, sim, as experiências uma das outras vai apoiar, vai encorajar, vai ajudar, vai virar aquela chave. De repente, uma palavra que você falou aqui vira a chave de alguém que está assistindo agora. Então, é sobre isso. É por isso que dentro do nosso programa, o propósito é trazer as pessoas, trazer as empreendedoras, trazer mulheres com diversas expertises para poder trazer essa percepção, trazer as suas experiências, as suas histórias, porque não só a minha vai contribuir na vida de alguém, mas de todos que passar por aqui, porque tanto você aprende comigo, como eu vou aprender com você, como quem está lá nos assistindo vai aprender conosco, e isso é uma troca. Isso é uma troca. Eu acho muito legal essa oportunidade que nós temos, né, que Deus nos dá, de aprender um com o outro, de contribuir, semear na vida do outro. Sim. E claro, né, eu só posso agradecer a Deus e a você por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido aí um pouco, né, da sua história, um pouco da sua experiência, dos seus insights. E claro, né, pessoal, vocês perceberam que o meu podcast teve aqui, ó, o chazinho da Rinodê, chá de frutas vermelhas, tá? Uma delícia. Muito legal, gente, muito legal. E claro, se vocês tiverem interesse de adquirir, vai aparecer aqui, ó, o número, o contato da consultora. Entre em contato com ela e faz o teu pedido que eu vou dar para vocês. Vocês não vão se arrepender. É excepcional. Mas, Ceissa, eu quero desde já mais uma vez agradecer. E claro, eu acredito que vamos ter outros momentos como esse, mas deixa aí a sua mensagem final para os nossos espectadores. Quero agradecer também pelo convite, Ana Couto. É um prazer estar aqui com você, viu? Obrigada. Tava com muita saudade de você. Mulher nem fala, eu também nunca mais vi, é verdade. Obrigada pelo convite. E quero dizer a vocês que coloquem Deus acima de tudo. Amém. Se vocês colocarem Deus acima de tudo, fizer uma oração, em qualquer planejamento, o seu é bíblico também, respeitar pai e mãe, lê a Bíblia.
Se você colocar isso, Deus, na frente de tudo, todos os seus planos darão certo, tá bom? E lembre de curtir a Lindolar, seguir o Instagram da Lindolar Móveis, que você vai ver quanta coisa linda que tem lá, tá? Muita coisa bonita. E fazer um convite, se vocês ainda não conhecem a Lindolar Móveis, é sempre um prazer recebê-los, tá? Deus abençoe, sejam muito felizes. Pois é, pessoal. Mais um episódio do CoutoCast encerra aqui. E eu quero, desde já, agradecer a audiência de vocês. E lembrando, pessoal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, dá o seu like, que é para outras pessoas terem acesso ao nosso conteúdo. E segue o nosso arroba CoutoCast 2025. E, claro, aguarde o próximo programa que vem aí. O próximo tema vai ser um tema que vai surpreender vocês. Aguardo vocês no próximo programa. Que Deus abençoe. Amém. Eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.